Você sabia que o Brasil registra mais de 400 mil mortes por doenças cardiovasculares todo ano? Isso significa que, a cada 90 segundos, um brasileiro morre de infarto ou AVC. E o mais chocante é que grande parte dessas mortes poderia ser evitada com mudanças simples na alimentação. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. E se eu te dissesse que alguns dos alimentos mais baratos e acessíveis do supermercado têm o poder de literalmente limpar as suas artérias, derrubar o colesterol ruim e proteger o seu coração de forma comprovada pela ciência? Não estamos falando de suplementos caros, remédios milagrosos ou dietas impossíveis de seguir. Estamos falando de grãos, aqueles mesmos que talvez já estejam na sua despensa e que você ainda não sabe usar a favor da sua saúde do jeito certo. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os melhores grãos para desentupir as artérias, como cada um age no seu organismo e, principalmente, como incluí-los na sua rotina de forma simples e sem sofrimento. Se você tem mais de 25 anos, se tem histórico familiar de colesterol alto, pressão elevada ou simplesmente quer viver mais e melhor, esse conteúdo foi feito para você. Antes de continuar, já deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas que precisam dessas informações. E se você conhece alguém com colesterol alto ou problemas no coração, compartilha agora. Pode ser que esse vídeo salve uma vida. Vamos começar? Por que as artérias entopem e o que o colesterol realmente faz no seu corpo? Para entender por que os grãos que vamos apresentar funcionam tão bem, você precisa primeiro entender o inimigo. E o colesterol, ao contrário do que muita gente pensa, não é simplesmente um vilão. Ele é uma substância gordurosa produzida pelo próprio fígado e fundamental para o funcionamento do seu corpo. Ele participa da produção de hormônios, ajuda na formação da vitamina D e compõe a membrana de todas as suas células. O problema não é o colesterol em si. O problema é quando ele aparece em excesso e no lugar errado. Existem dois tipos principais que você precisa conhecer: o LDL, chamado de colesterol ruim, e o HDL, o colesterol bom. O LDL é o tipo que circula pelo sangue e, quando está em alta concentração, começa a se depositar nas paredes das artérias. Com o tempo, esses depósitos formam o que os médicos chamam de placas de ateroma, uma espécie de entupimento que vai estreitando o espaço por onde o sangue passa. É exatamente o mesmo efeito que acontece num cano de água com acúmulo de gordura e ferrugem por dentro. Agora imagine isso acontecendo nas artérias que abastecem o seu coração ou o seu cérebro. Quando uma dessas placas cresce demais ou se rompe, o coágulo formado pode bloquear completamente o fluxo sanguíneo. O resultado? Infarto ou AVC. Sem aviso. Sem segunda chance. O que pouquíssimas pessoas sabem é que esse processo começa silenciosamente décadas antes de qualquer sintoma aparecer. Uma pessoa de 35 anos pode estar com as artérias em processo avançado de entupimento e não sentir absolutamente nada. Por isso, os médicos chamam o colesterol alto de assassino silencioso. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, mais de 40% dos adultos brasileiros apresentam níveis elevados de LDL, e metade deles nem sabe disso. Mas o que faz o LDL subir? A resposta está em grande parte naquilo que você coloca no prato todos os dias. Gorduras saturadas presentes em embutidos, frituras, carnes processadas e laticínios integrais são os principais combustíveis para o colesterol ruim. Some a isso o sedentarismo, o excesso de açúcar e o estresse crônico, e você tem uma receita perfeita para o entupimento progressivo das artérias. A boa notícia, e essa é muito boa, é que a ciência já comprovou que a alimentação também pode reverter esse processo. Certos alimentos têm componentes que atuam diretamente na redução do LDL, no aumento do HDL e na limpeza das artérias. E os grãos que vamos apresentar nesse vídeo estão no topo dessa lista. O HDL, o colesterol bom, funciona como um caminhão de lixo no seu organismo. Ele captura o excesso de LDL nas artérias e leva de volta ao fígado para ser eliminado. Quanto mais alto o seu HDL, mais eficiente é essa limpeza. E alguns dos grãos que você vai conhecer agora
têm exatamente essa capacidade: aumentar o HDL enquanto derrubam o LDL. Além disso, existe um componente chamado fibra solúvel que desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando você consome fibra solúvel, ela forma uma espécie de gel dentro do intestino que literalmente captura moléculas de colesterol antes que elas sejam absorvidas pelo organismo. É como colocar uma esponja dentro do seu sistema digestivo, que absorve o excesso de gordura antes que ele chegue ao sangue. Esse mecanismo é a base científica por trás do poder dos grãos no controle do colesterol. A partir de agora, você vai entender exatamente como cada grão age nesse processo e por que incluí-los na sua alimentação pode ser uma das decisões mais inteligentes que você toma pela sua saúde. Aveia, o grão que varre o colesterol ruim por dentro das artérias. Se existe um grão que merece o título de campeão do coração, esse grão é a aveia. Não é à toa que ela é um dos alimentos mais estudados do mundo quando o assunto é saúde cardiovascular. Dezenas de pesquisas publicadas em revistas científicas de alto nível confirmam o que os nutricionistas já dizem há décadas. Consumir aveia regularmente reduz o colesterol LDL de forma significativa e mensurável. Mas o que torna a aveia tão especial? A resposta está em uma fibra chamada beta-glucana. A beta-glucana é uma fibra solúvel encontrada em abundância na aveia, especialmente no farelo de aveia. E ela age no seu organismo de uma forma que pouquíssimas substâncias naturais conseguem imitar. Quando você consome aveia, a beta-glucana entra em contato com a água no seu intestino e forma um gel viscoso, espesso, que reveste a parede intestinal. Esse gel funciona como uma barreira física que impede a absorção do colesterol presente nos alimentos que você acabou de comer. Em outras palavras, parte do colesterol que entraria na sua corrente sanguínea simplesmente não consegue passar. Ele fica retido nesse gel e é eliminado pelo organismo de forma natural. Mas o efeito da beta-glucana não para por aí. Esse gel também interfere na reabsorção dos chamados ácidos biliares, que são substâncias produzidas pelo fígado a partir do colesterol para ajudar na digestão das gorduras. Quando esses ácidos biliares são capturados pela beta-glucana e eliminados pelas fezes, o fígado precisa produzir mais. E para produzir mais ácidos biliares, ele precisa usar o colesterol que está circulando no sangue. O resultado final é uma queda real nos níveis de LDL, sem nenhum remédio, apenas com a força da fibra. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition revelou que consumir apenas 3 gramas de beta-glucana por dia, o equivalente a uma porção de aveia no café da manhã, pode reduzir o colesterol LDL em até 10%. Para quem tem colesterol elevado, essa redução pode fazer toda a diferença entre precisar ou não de medicação. Agora, um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente: nem toda aveia é igual. O farelo de aveia é a forma mais concentrada em beta-glucana e, portanto, a mais eficiente para o controle do colesterol. A aveia em flocos grossos vem em segundo lugar, seguida da aveia em flocos finos. A aveia instantânea, aquela pré-cozida e processada que se dissolve em segundos, é a menos indicada para esse fim, porque o processamento industrial reduz significativamente a integridade das fibras. Então, se o seu objetivo é limpar as artérias, dê preferência ao farelo ou aos flocos grossos. Outro ponto importante é a quantidade e a consistência. A aveia não é um remédio de efeito imediato. Ela funciona como um investimento de longo prazo que você faz na saúde do seu coração todos os dias. Para obter os benefícios comprovados, o consumo precisa ser diário e em quantidade suficiente. A recomendação é de 40 a 60 gramas por dia, o que equivale a aproximadamente 4 a 6 colheres de sopa. E tem mais. A aveia também age na inflamação das artérias. As placas de gordura que se formam nas paredes arteriais não surgem apenas pelo acúmulo de colesterol, mas também por um processo inflamatório crônico que danifica o revestimento interno dos vasos. A aveia contém compostos chamados avenantramidas, antioxidantes exclusivos desse grão, que combatem exatamente essa inflamação.
É como se a aveia atacasse o problema por dois lados ao mesmo tempo. Reduz o colesterol que entope e combate a inflamação que facilita o entupimento. Uma dica prática que transforma completamente os resultados. Consuma a aveia com uma fonte de vitamina C, como suco de laranja natural ou morango. A vitamina C potencializa a absorção dos compostos antioxidantes da aveia e ainda ajuda a proteger o LDL da oxidação, que é exatamente o processo que torna o colesterol ruim ainda mais perigoso para as artérias. Linhaça. A semente poderosa que poucos usam do jeito certo. A linhaça é um daqueles alimentos que quase todo mundo já ouviu falar, mas que pouquíssimas pessoas realmente sabem usar. Ela aparece em dietas, em receitas saudáveis, nas prateleiras dos mercados, e mesmo assim, continua sendo desperdiçada pela maioria das pessoas que a compra. O motivo? Falta de informação sobre como consumir corretamente para extrair o máximo do seu potencial. E esse potencial, quando ativado do jeito certo, é absolutamente impressionante para a saúde do coração e das artérias. A linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas em ômega 3 do planeta. Especificamente, ela contém um tipo de ômega 3 chamado ALA, o ácido alfa-linolênico, que o corpo humano não consegue produzir por conta própria e precisa obrigatoriamente obter pela alimentação. O ômega 3 age diretamente no perfil lipídico do sangue. Ele reduz os triglicerídeos, que são outro tipo de gordura perigosa para o coração, diminui a inflamação nas paredes das artérias e ainda ajuda a aumentar o HDL, o colesterol bom. Em pessoas com triglicerídeos muito elevados, estudos mostram que o consumo regular de linhaça pode reduzir esses níveis em até 36%. Mas o ômega 3 não é o único trunfo da linhaça. Ela também é extraordinariamente rica em lignanas, compostos vegetais com forte ação antioxidante e anti-inflamatória. As lignanas atuam protegendo as paredes dos vasos sanguíneos contra o dano oxidativo, que é um dos principais mecanismos que levam ao endurecimento e entupimento das artérias. A linhaça contém até 800 vezes mais lignanas do que qualquer outro alimento vegetal conhecido. Isso não é exagero, é o que os dados científicos mostram. Além disso, assim como a aveia, a linhaça é rica em fibras solúveis que formam um gel no intestino e bloqueiam a absorção do colesterol. Essa combinação tripla de ômega 3, lignanas e fibras solúveis faz da linhaça um dos alimentos mais completos que existem para a saúde cardiovascular. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou pacientes com colesterol alto durante 12 semanas e concluiu que o consumo diário de linhaça reduziu o LDL em até 15%, sem nenhuma outra alteração na dieta. Agora vem a parte mais importante, aquela que a maioria das pessoas não sabe. A linhaça inteira não serve para quase nada. Isso mesmo. Se você compra a semente inteira e a consome dessa forma, ela atravessa o seu sistema digestivo praticamente sem ser absorvida. A casca da linhaça é extremamente resistente à digestão, e todos aqueles nutrientes valiosos ficam trancados lá dentro, sem entrar na sua corrente sanguínea. Para liberar o ômega 3, as lignanas e as fibras, você precisa consumir a linhaça moída ou triturada. A forma mais prática é moer a linhaça em casa, usando um liquidificador ou um processador, e guardar na geladeira em um pote fechado por até uma semana. O frio é essencial porque o ômega 3 é um óleo extremamente sensível ao calor e à luz, e se oxidar, perde os seus benefícios e pode até ser prejudicial. Por isso, jamais aqueça a linhaça moída e evite deixá-la exposta ao sol. A dose recomendada é de 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída por dia. Você pode adicionar ao iogurte, à salada, à sopa, ao vitamina ou misturar na massa de pães e bolos integrais. O sabor é suave e levemente adocicado, o que torna a inclusão na rotina bastante simples. Existe ainda o óleo de linhaça, que é uma forma ainda mais concentrada de ômega 3. Ele pode ser usado frio, em saladas ou diretamente na colher, mas nunca deve ser aquecido para cozinhar, pois o calor destrói completamente os seus benefícios. Para quem tem muita dificuldade de incluir a semente moída na dieta,
O óleo é uma alternativa prática e eficiente. Um último ponto que merece atenção. A linhaça dourada e a linhaça marrom têm composições nutricionais praticamente idênticas. A diferença entre elas é mínima e não justifica pagar mais caro pela versão dourada. O que realmente importa é a forma de consumo. Sempre moída, sempre fresca, sempre longe do calor. Feijão e lentilha, os aliados esquecidos que protegem o coração. Existe uma ironia curiosa na alimentação brasileira. O feijão, que está na mesa do brasileiro há séculos e é considerado um símbolo da nossa cultura gastronômica, é exatamente um dos alimentos mais poderosos para proteger o coração. E mesmo assim, o consumo de feijão no Brasil caiu mais de 40% nas últimas 3 décadas, substituído por alimentos ultraprocessados, fast food e refeições prontas. Esse abandono silencioso do feijão pode estar custando muito caro para a saúde cardiovascular dos brasileiros. O feijão é uma leguminosa extraordinária do ponto de vista nutricional. Ele combina em um único alimento 3 elementos que juntos formam um escudo poderoso contra o colesterol alto: fibras solúveis em grande quantidade, proteína vegetal de alta qualidade e um índice glicêmico extremamente baixo. Essa combinação é rara e extremamente valiosa para quem quer cuidar das artérias sem abrir mão de uma alimentação saborosa e culturalmente familiar. As fibras solúveis do feijão, especialmente um tipo chamado pectina, agem da mesma forma que a beta-glucana da aveia. Formam um gel no intestino que captura o colesterol e os ácidos biliares antes que sejam absorvidos. Um estudo publicado no Canadian Medical Association Journal analisou os efeitos do consumo regular de leguminosas em mais de 1.000 pacientes e concluiu que comer uma porção de feijão por dia reduziu o LDL em média 5%, o que pode parecer pouco, mas representa uma redução de aproximadamente 6% no risco de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Mas o feijão não age sozinho nessa batalha. A proteína vegetal presente nele também contribui diretamente para a saúde das artérias. Quando você substitui parte da proteína animal, especialmente a de carnes processadas e embutidos, pela proteína do feijão, você automaticamente reduz a ingestão de gordura saturada, que é o principal combustível para o aumento do LDL. É uma troca simples que produz resultados concretos e mensuráveis no seu exame de sangue. Agora vamos falar da lentilha, que merece um capítulo à parte dentro desse capítulo. A lentilha é ainda menos consumida do que o feijão no Brasil, e isso é uma pena enorme porque ela é nutricionalmente superior em vários aspectos. A lentilha tem um dos maiores teores de folato entre todos os alimentos vegetais, e o folato, ou vitamina B9, desempenha um papel crítico na saúde cardiovascular que muita gente desconhece completamente. O folato é responsável por controlar os níveis de homocisteína no sangue. A homocisteína é um aminoácido que, quando está em excesso, danifica diretamente o revestimento interno das artérias, criando pequenas lesões nas paredes vasculares. Essas lesões são exatamente os pontos onde o LDL começa a se depositar e onde as placas de gordura se formam. Em outras palavras, homocisteína alta é um dos gatilhos silenciosos do entupimento arterial, e o folato da lentilha combate esse processo na raiz. Além do folato, a lentilha é riquíssima em potássio e magnésio, 2 minerais fundamentais para o controle da pressão arterial. Pressão alta e colesterol elevado costumam caminhar juntos, e essa dupla combinação multiplica exponencialmente o risco de infarto e AVC. O potássio relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, facilitando o fluxo do sangue, enquanto o magnésio regula os batimentos cardíacos e reduz a tensão nas artérias. Uma porção de lentilha cozida fornece aproximadamente 18% da necessidade diária de potássio e 17% de magnésio de um adulto. Outro diferencial da lentilha em relação a outras leguminosas é o seu tempo de preparo muito menor. Enquanto o feijão precisa ficar de molho por horas e cozinhar por bastante tempo, a lentilha cozinha em apenas 20 a 25 minutos sem necessidade de molho prévio.
Para quem tem uma rotina corrida e usa a falta de tempo como desculpa para não comer bem, a lentilha derruba esse argumento com facilidade. Uma combinação que os nutricionistas mais recomendam é justamente misturar feijão e lentilha ao longo da semana, alternando entre os dois para aproveitar os perfis nutricionais complementares de cada um. Feijão preto, feijão carioca, lentilha vermelha, lentilha verde. Cada variedade tem suas particularidades, mas todas compartilham esse poder protetor para o coração. O importante é que pelo menos uma dessas leguminosas esteja presente na sua alimentação todos os dias, e não apenas no famoso arroz com feijão do almoço de domingo. Quinoa e amaranto. Os grãos que regulam o colesterol e o açúcar no sangue. Se os capítulos anteriores apresentaram grãos que já fazem parte da cultura alimentar brasileira, agora chegou a hora de falar sobre dois alimentos que ainda são subutilizados no Brasil, mas que estão conquistando cada vez mais espaço nas pesquisas científicas sobre saúde cardiovascular e metabólica. A quinoa e o amaranto não são modismos passageiros de alimentação saudável. Eles são grãos ancestrais cultivados há mais de 5.000 anos nas civilizações andinas, e a ciência moderna está apenas confirmando o que essas culturas já sabiam intuitivamente. Esses grãos têm um poder nutricional fora do comum. Vamos começar pela quinoa. Tecnicamente, a quinoa não é um cereal, mas sim uma semente classificada como pseudo-cereal, e essa distinção importa porque ela tem uma composição nutricional completamente diferente dos grãos tradicionais. A quinoa é um dos pouquíssimos alimentos vegetais do mundo que contém todos os 9 aminoácidos essenciais em quantidades adequadas, o que a torna uma proteína completa. Isso é extremamente relevante para a saúde cardiovascular porque, assim como acontece com a lentilha, a proteína da quinoa pode substituir parte da proteína animal na dieta, reduzindo automaticamente o consumo de gordura saturada. Mas o que realmente coloca a quinoa nesse vídeo é a sua composição em gorduras. A quinoa contém uma proporção significativa de ácidos graxos insaturados, especialmente o ácido oleico, o mesmo tipo de gordura saudável encontrado no azeite de oliva. Esses ácidos graxos atuam diretamente na redução do LDL e no aumento do HDL, promovendo exatamente o equilíbrio que o coração precisa. Um estudo publicado no European Journal of Nutrition demonstrou que o consumo regular de quinoa reduziu os níveis de triglicerídeos em participantes com síndrome metabólica em até 35% ao longo de 12 semanas. Outro componente pouco discutido da quinoa são as saponinas, compostos naturais presentes na casca da semente que têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes comprovadas. As saponinas também interferem na absorção intestinal do colesterol, funcionando como mais uma camada de proteção cardiovascular. Por isso, antes de cozinhar a quinoa, é fundamental lavá-la bem em água corrente por pelo menos 2 minutos. Esse processo remove o excesso de saponinas, que em grandes quantidades podem irritar o sistema digestivo, mas preserva os benefícios que a semente oferece internamente. Agora vamos ao amaranto, que é ainda menos conhecido do que a quinoa, mas que carrega benefícios igualmente impressionantes. O amaranto é um grão minúsculo, de cor dourada, com sabor levemente terroso e adocicado, e que foi considerado sagrado pelos astecas, justamente por suas propriedades nutricionais excepcionais. No contexto do controle do colesterol, o amaranto tem um componente que o destaca de todos os outros grãos apresentados nesse vídeo: o esqualeno. O esqualeno é um composto lipídico que atua como um inibidor natural da síntese de colesterol no fígado. Ele age de forma similar às estatinas, que são os medicamentos mais prescritos no mundo para o controle do colesterol, mas de forma natural e sem os efeitos colaterais associados ao uso prolongado desses fármacos. Pesquisadores da Universidade do México identificaram que o amaranto contém uma das maiores concentrações de esqualeno entre todos os alimentos vegetais, o que o torna um aliado poderoso e ainda muito subestimado na luta contra o colesterol alto. O amaranto também é extraordinariamente rico em fitosteróis,
compostos vegetais que têm uma estrutura molecular muito semelhante à do colesterol humano. Quando você consome fitosteróis, eles competem diretamente com o colesterol pelos mesmos receptores de absorção no intestino. O resultado é que menos colesterol consegue entrar na corrente sanguínea. A Associação Americana do Coração reconhece que o consumo regular de fitosteróis pode reduzir o LDL em até 15%, o que é um número expressivo para uma intervenção puramente alimentar. Existe ainda uma dimensão que dá o nome a esse capítulo e que precisa ser explicada com cuidado. Tanto a quinoa quanto o amaranto têm um índice glicêmico significativamente mais baixo do que o arroz branco e outros carboidratos refinados. Isso importa para o coração porque picos constantes de açúcar no sangue geram inflamação vascular, danificam o revestimento das artérias e contribuem para o aumento dos triglicerídeos. Ao substituir o arroz branco pela quinoa, ou ao adicionar o amaranto à alimentação, você não está apenas controlando o colesterol, está também estabilizando o açúcar no sangue e reduzindo a inflamação sistêmica que acelera o envelhecimento das artérias. Para quem ainda não sabe como usar esses grãos na cozinha, a quinoa cozida pode substituir o arroz em qualquer refeição, ser usada em saladas frias, sopas e até em receitas de tabule. O amaranto pode ser consumido cozido como mingau, estourado como pipoca em miniatura, ou adicionado em farinhas para pães e bolos. Ambos são versáteis, saborosos e cada vez mais fáceis de encontrar em supermercados e lojas de produtos naturais. Como incluir esses grãos na sua rotina sem sofrimento? Guia prático do dia a dia. Chegamos ao capítulo que transforma todo o conhecimento adquirido até aqui em ação real. Porque de nada adianta saber que a aveia reduz o LDL, que a linhaça é rica em ômega 3, ou que o amaranto contém esqualeno se no final do dia você continuar comendo do mesmo jeito de sempre. A mudança acontece na prática, na cozinha, nas escolhas que você faz em cada refeição. E a boa notícia é que incluir esses 5 grãos na sua rotina é muito mais simples do que parece. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete ao tentar mudar a alimentação é querer transformar tudo de uma vez. Eliminam vários alimentos ao mesmo tempo, adotam uma dieta completamente nova e, em 2 semanas, abandonam tudo porque a mudança foi grande demais para sustentar. A abordagem correta é exatamente o oposto. Comece com 1 grão por vez, incorpore-o à sua rotina até que vire um hábito automático, e só depois adicione o próximo. Esse método gradual tem uma taxa de adesão muito maior e produz resultados mais duradouros. Comece pela aveia no café da manhã, que é a substituição mais fácil e de menor impacto no dia a dia. Troque o pão branco ou o cereal industrializado por uma tigela de aveia em flocos grossos com frutas e uma pitada de canela. A canela não é apenas um detalhe de sabor, ela também tem propriedades comprovadas no controle do açúcar e do colesterol. Você pode preparar o que os nutricionistas chamam de overnight oats, que é a aveia deixada de molho na geladeira na noite anterior com leite vegetal ou iogurte natural. De manhã está pronta para consumir, sem precisar cozinhar nada. Para quem tem pressa pela manhã, essa estratégia elimina completamente a desculpa da falta de tempo. A linhaça moída é talvez a inclusão mais fácil de todas, porque ela praticamente não tem sabor dominante e pode ser adicionada a qualquer coisa. 2 colheres de sopa no iogurte, na salada, na sopa ou misturada ao suco já garantem a dose diária necessária. O segredo é manter um pote de linhaça já moída na geladeira, pronto para usar. Quando o acesso é fácil, o consumo acontece de forma automática e sem esforço. O feijão e a lentilha merecem uma estratégia de organização semanal. Uma técnica que funciona muito bem é o chamado batch cooking, que nada mais é do que cozinhar grandes quantidades de leguminosas uma vez por semana e armazenar na geladeira ou no freezer em porções individuais. Um domingo dedicado a cozinhar feijão e lentilha suficientes para a semana inteira elimina completamente o obstáculo do tempo de preparo nos dias corridos. A lentilha, como já mencionamos, cozinha em menos de 30 minutos e pode ser temperada de formas completamente diferentes a cada dia.
o que evita a monotonia e mantém o prazer de comer. A quinoa pode entrar na alimentação como substituta parcial do arroz. Você não precisa eliminar o arroz, especialmente o integral, que também traz benefícios para a saúde. A estratégia mais eficiente é misturar quinoa cozida com arroz integral na proporção de metade a metade. Essa combinação cria um prato com perfil nutricional muito superior ao arroz puro, com mais proteína, mais fibras e menor índice glicêmico, sem que o sabor mude de forma radical. Para a maioria das pessoas, a transição é imperceptível ao paladar e muito significativa para a saúde. O amaranto, por ser menos conhecido, pede um pouco mais de criatividade. Uma das formas mais práticas de consumo é o mingau de amaranto no café da manhã ou no lanche da tarde. Cozinhe o amaranto em leite vegetal ou água com uma pitada de sal, adicione frutas picadas e mel, e você tem um mingau cremoso, nutritivo e delicioso. Outra opção é estourar o amaranto em uma frigideira quente e seca, sem óleo, e usar como granola natural misturado ao iogurte ou à salada de frutas. Agora, uma observação fundamental que nenhum vídeo sobre alimentação saudável deveria omitir. A consistência vale mais do que a perfeição. Você não precisa consumir todos os 5 grãos todos os dias. O que importa é que eles estejam presentes na sua alimentação de forma regular e constante ao longo das semanas e dos meses. Um colesterol que levou anos para subir não vai cair em uma semana, mas com disciplina e consistência, os resultados aparecem nos exames de sangue em um prazo de 60 a 90 dias, e isso é o que a ciência confirma. Uma última dica de ouro: combine sempre esses grãos com uma hidratação adequada. As fibras solúveis que tornam esses alimentos tão poderosos para o controle do colesterol precisam de água para formar o gel intestinal que bloqueia a absorção do LDL. Sem água suficiente, o efeito das fibras é reduzido e ainda pode causar desconforto intestinal. O mínimo recomendado é 2 litros de água por dia, e se você aumentar o consumo de fibras na dieta, esse número deve subir para 2,5 litros, ou até 3 litros dependendo do seu peso e nível de atividade física. Ao longo desse vídeo, você descobriu que desentupir as artérias e controlar o colesterol não é uma missão impossível, nem depende exclusivamente de remédios caros. A natureza colocou à sua disposição alimentos extraordinários, acessíveis e saborosos, que a ciência comprova serem capazes de transformar a sua saúde cardiovascular de dentro para fora. A aveia varrendo o colesterol com sua beta-glucana. A linhaça entregando o ômega 3 e lignanas para proteger as paredes das artérias. O feijão e a lentilha, resgatando tradições alimentares que nunca deveriam ter sido abandonadas. A quinoa e o amaranto trazendo uma proteção que vai além do colesterol e alcança o controle do açúcar e da inflamação sistêmica. E tudo isso funcionando de forma ainda mais eficiente quando combinado com hidratação, consistência e uma rotina alimentar organizada. O seu coração bate em média 100.000 vezes por dia para manter você vivo. Ele merece que você faça a sua parte. E essa parte começa não na academia, não na farmácia, mas na sua próxima refeição. Se esse vídeo abriu seus olhos para o poder dos grãos na saúde do coração, compartilhe com alguém que você ama e que precisa dessas informações. Pode ser um familiar com colesterol alto, um amigo que vive ignorando os exames, ou simplesmente alguém que merece viver mais e melhor. Um compartilhamento seu pode fazer uma diferença enorme na vida de outra pessoa. Deixa também o seu comentário aqui embaixo. Qual desses grãos você já consome e qual vai começar a incluir na sua dieta a partir de hoje? Essa interação é muito importante para o canal e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dele. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações. Toda semana tem conteúdo novo sobre saúde, alimentação e longevidade, feito com cuidado e embasamento científico para ajudar você e sua família a viverem com mais qualidade e saúde. Até o próximo vídeo. Cuide-se.